Das vastas planícies eslavas surgiu um povo de costumes tradicionais e austeros. Um povo que construiu um império cristão que no século XIX se perfilava como uma potência geopolítica, econômica e cultural que ameaçava a hegemonia das demais potências mundiais. Mas das próprias entranhas desta Rússia imperial czarista também surgiu um jovem de aguda perspicácia e inteligência e de inegável audácia, que com suas ideias e ações revolucionárias faria abalar os alicerces do maior império do momento. Auxiliado por poderosos interesses estrangeiros, inimigos da Rússia e com o inesperado financiamento dos grandes magnatas da banca internacional, Vladimir Ilich Ulyanov, também conhecido como Lenin, marcou um antes e um depois do século XX, como pai da Revolução Bolchevique que derrubou a milenária instituição do czarismo russo, e como fundador da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e do marxismo-leninismo que penetrou profundamente na história dos outros países do mundo, acompanha-nos para conhecer esta fascinante história, cheia de intrigas e sobressaltos e com informações muito pouco conhecidas até o momento. Olá, Reinaldo José Carrillo Vilches, aqui a Nova Enciclopédia. E convido vocês a nos dar um grande apoio curtindo este vídeo, deixando seus comentários, que sempre lemos todos, ativando as notificações no sino, inscrevendo-se, é claro, no canal e compartilhando este material com todos os seus conhecidos, no WhatsApp, nas redes sociais e em qualquer outro espaço. Sem mais delongas, vamos à história de hoje. Vladimir Ilich Ulyanov nasce em 22 de abril de 1870, no seio de uma família bem educada e próspera, em Simbirsk. Simbirsk era uma região do Império Russo localizada às margens do rio Volga, a cerca de 800 quilômetros de Moscou. Ele era originário de uma família bem educada e unida. O jovem Vladimir era o terceiro de 6 irmãos. Seu pai, chamado Ilya, era um funcionário público com educação universitária, que trabalhava como inspetor de escolas a serviço do governo. Os avós paternos de Vladimir, depois conhecido como Lenin, nasceram na Rússia. Eles eram uma família bem estabelecida que pertencia a um povo de origem mongol, turca e caucasiana. Pelo lado de sua mãe, seu avô materno era um judeu médico rico, nascido em Odessa, que na sua idade adulta se converteu ao cristianismo para se assimilar à sociedade russa. E sua avó materna era filha de um comerciante alemão bastante próspero. Multiétnico era a origem de Vladimir, como a própria composição do Império Russo em que nasceu. No entanto, o grupo étnico majoritário deste vasto império era o russo, proveniente de antigas tribos eslavas que se agruparam por volta do século IX depois de Cristo, na famosa federação conhecida como Rus de Kiev, localizada na atual Ucrânia. Após guerras e peregrinações de vários séculos, esses grupos eslavos fundaram o Zarato Moscovita, ou o Zarato Russo, em 1547, cuja capital era a atual Moscou. Isso sob o comando de Ivan IV, conhecido como Ivan o Terrível, o monarca de Moscou. Ele é o primeiro a adotar o título de czar, que seria a adaptação eslava do título imperial de César. O russo era um povo tradicional, de arraigado cristianismo ortodoxo e de moral conservadora própria das estepes eslavas. Vários dos líderes do povo russo se consideravam a si mesmos como a chamada Terceira Roma, como sucessores do Império Bizantino, que era a Segunda Roma. O Zarato russo começa assim um processo de fortalecimento e de expansão como povo, até que o czar Pedro I, ou Pedro o Grande, em 1721, proclama que seu Estado agora levaria o nome de Império Russo, um império que já estava consolidado como uma das principais potências europeias. Isso se vai convertendo, por sua vez, em um gigantesco império multiétnico, com províncias em boa parte da Europa, da Ásia e até mesmo da América. Com o Alasca, era o estado com mais território do mundo que, para o final do século XIX, compreendia 120 milhões de pessoas. Momento para o qual ainda era um dos poucos impérios cristãos de pé no mundo, cujo Estado ainda não se havia convertido em uma república ou em uma monarquia parlamentar. Longe da ideia convencional de uma Rússia czarista, traçada para o final do século XIX, a taxa de crescimento industrial da Rússia era o dobro da Alemanha e o triplo da dos Estados Unidos.
sem contar que possuía uma enormidade de recursos naturais e um desenvolvimento intelectual e cultural que perfilavam a Rússia dentro da competição para se tornar a primeira potência mundial. Mas sobre isso voltaremos mais tarde. Voltando ao jovem Vladimir que nasce neste império, o jovem desfruta de uma infância confortável e segura, enquanto seu pai ascende no serviço governamental. Eventualmente recebe o título de conselheiro de Estado, que lhe dava o direito de ser tratado como Sua Excelência dentro da hierarquizada sociedade russa. Após obter este prestigioso título, esperava-se que Vladimir, seu filho e seu irmão mais velho, Alexander, seguissem o exemplo de seu pai quando completassem sua formação acadêmica. No entanto, a história seria muito diferente. A infância de Vladimir se concentra principalmente na escola, por ser um estudante muito dedicado, apaixonado pela leitura e pelo aprendizado, e qualificado como o melhor aluno do ensino médio, com um grande talento em muitas áreas como o grego e o latim. Mas enquanto projetava um futuro promissor, dois eventos surpreendentes mudam o curso da sua vida. O primeiro deles ocorre em 1886, com a morte repentina de seu pai devido a um ataque cardíaco quando ele tinha apenas 54 anos de idade. Poucos meses depois, justo quando Vladimir estava prestes a entrar na universidade, outro grande problema atinge a família. Quando seu irmão Alexander, que era um anarquista comprometido, foi preso por participar de uma conspiração que tinha como objetivo assassinar o czar do Império Russo, Alexandre III. Por esta conspiração, que seu irmão assumiu corajosamente no julgamento, ele foi executado em 1887. Dois fatos sem os quais talvez não existisse o Lenin que conhecemos hoje. Um momento trágico que despertou nele seu intenso compromisso com a causa revolucionária. O Tsar Alexandre III governou o Império Russo desde 1881 e era membro da famosa dinastia Romanov, a família real de cristãos ortodoxos que governou o czarado moscovita desde o século XVII, liderando-o até seu máximo esplendor imperial, do qual já falamos e no qual nasce a família de Lenin. Desde aquelas 95 teses de Lutero em diante, corriam no mundo e especialmente na Europa os fantasmas da modernidade. Não apenas o fantasma do comunismo, como anunciado por Carlos Marx, mas o fantasma de seu pai, o socialismo, e de seu avô, o liberalismo. Não cessavam de proliferar as ideias e movimentos revolucionários que buscavam acabar com a antiga ordem cristã e monárquica e substituí-la por uma, onde reinasse a razão, a técnica e o indivíduo acima dos valores metafísicos. Liberais, nacionalistas, socialistas, comunistas, anarquistas, como o irmão de Lenin e todo tipo de grupos, abalavam os alicerces do mundo em direção a um novo horizonte. O Império Russo havia recebido várias dessas influências do Ocidente e estava se modernizando, mas ao seu próprio ritmo. Para fins do século XIX, apesar disso, continuava sendo um dos poucos estados na Europa e no mundo que ainda mantinha suas antigas estruturas tradicionais. A partir da execução de seu irmão, a família de Vladimir fica sob o olhar da polícia secreta do Czar. E embora isso não impedisse Vladimir de se matricular na Faculdade de Direito na Universidade de Kazan, ainda assim, o jovem Lenin começa a se dedicar ao ativismo político em grupos revolucionários e sua estadia eventualmente é interrompida. Depois de ser expulso da universidade por participar de uma manifestação estudantil após a expulsão, nos anos seguintes ele se dedica a continuar suas atividades acadêmicas em São Petersburgo como estudante externo. No entanto, neste período, o jovem Vladimir se volta para a leitura de romances revolucionários e filósofos como o judeu-alemão Carlos Marx, cuja análise crítica da história e do capitalismo teria um impacto importante no pensamento do jovem Vladimir. Quando tinha 18 anos de idade, ele se declara abertamente marxista e 2 anos depois obtém o título de advogado. Em 1891, ele inicia sua carreira como advogado. Depois de se estabelecer na cidade de Samara, onde atende a muitos clientes, especialmente a camponeses russos. No entanto, ele reclamava que não conseguia encontrar na cidade ninguém interessado em suas ideias marxistas e na discussão política. Então, para 1893, movido por suas paixões e convicções, ele retorna a São Petersburgo, que naquele momento era a capital do Império Russo.
Lá, ele acaba se agrupando com vários jovens que compartilhavam seus interesses por Marx e por Georgy Plekhanov, que era considerado o fundador do marxismo na Rússia. Dessa forma, Vladimir começa a ter cada vez mais contato com muitos marxistas da cidade e a participar de suas reuniões. No entanto, a polícia secreta do czar estava ciente de todos os seus movimentos e logo Vladimir voltaria a ter problemas. Por outro lado, para 1894, após a morte de Alexandre III, seu filho, Nicolás Romanov, assumiu o trono como novo imperador de todas as Rússias. Como resultado de seu ativismo contra o czar Vladimir Lenin, ele é preso, junto com outros líderes marxistas, em dezembro de 1895, sendo imediatamente condenado a 3 anos de exílio interno na Sibéria, onde também se junta a ele Nadezhda Krupskaya, uma colega que eventualmente se tornaria sua futura esposa. Durante sua estadia isolada, ele escreve artigos para várias revistas socialistas e, junto com sua esposa, traduz do inglês para o russo. A famosa obra A Teoria e Prática do Sindicalismo, escrita por 2 dos fundadores da controversa Sociedade Fabiana da Inglaterra, pioneiros, por sua vez, do socialismo britânico. Após ser libertado da Sibéria em fevereiro do ano de 1900, Vladimir se muda para Genebra, Suíça. Lá ele se reúne com vários membros do grupo marxista chamado Libertação do Trabalho, para fundar o jornal Iskra, cuja tradução significava A Faísca. Posteriormente, eles acabam se instalando em Munique, Alemanha, onde publicam a primeira edição do jornal na véspera de Natal. Este jornal era impresso na Alemanha e contrabandeado para o território russo. A partir deste ponto, Vladimir, assim como muitos outros revolucionários, adota o pseudônimo de Lenin, inspirado no rio Lena, que era considerado um dos mais longos do país. Desde esse momento, Vladimir se dedica ao máximo. Desde esse momento, Lenin dedica a maior parte do seu tempo para escrever artigos para a Iskra, tornando-se seu principal escritor e talvez o de maior intelecto. Chegará a escrever mais do que qualquer outro colaborador no jornal. Nos primeiros 2 anos, redige um total de 32 artigos e atua como arrecadador de fundos. Em relação à personalidade de Lenin, pode-se dizer que durante toda a sua vida sempre manteve uma cautelosa curiosidade por tudo o que o cercava. Movido por sua grande inteligência e memória perspicaz, era um ávido leitor e apaixonado debatedor, dono de uma grande oratória que lhe serviria, sem dúvida, mais tarde. Entre seus principais passatempos estavam a caça, andar de bicicleta, jogar xadrez e ouvir música clássica. No entanto, Lenin conta que seu irmão, Dmitri Ulyanov, sofria de mudanças de humor aparatosas, podendo passar do extremo êxtase eletrizante de seus discursos à mais pura indiferença e antipatia, uma vez voltado à realidade. Em pouco tempo, o jornal Iskra se tornou oficialmente o jornal do chamado Partido Operário Social-Democrata da Rússia, um partido que marcaria para sempre a história desse país. Naquela época, esse partido já se havia convertido no principal partido socialista da Rússia. Fundado em 1898, este partido buscava unir as agrupações marxistas russas em suas distintas vertentes para derrubar a monarquia e tomar o poder. Além de serem marxistas convictos, um aspecto chamativo do Partido Operário Social Democrata é que era composto por uma grande proporção de judeus. Tal como apontou Theodor Herzl, um dos fundadores do sionismo em todo o mundo, em sua visita à Rússia, quando se reuniu com o ministro das Finanças do czar, chamado Conde Huite. Ele mesmo nota que mais de 50% dos líderes e membros dos movimentos revolucionários pertenciam a esta religião hebraica. Outro aspecto que tem sido tema de debate é a ideia muito enraizada de que, para esses anos, no início do século XX, o Império Russo era uma nação extremamente atrasada, com uma população quase escrava em comparação com o resto do mundo. A realidade, no entanto, é que as condições de vida dos camponeses e da classe trabalhadora e classe média russa não eram diferentes, e às vezes eram melhores do que as do resto das capitais europeias democráticas, onde naquela época os trabalhadores também se amontoavam, nas cidades e no campo também passavam por todo tipo de sacrifícios. O que é certo é que durante o reinado de Nicolau II, a renda média dos russos triplicou, alcançando um nível de industrialização superior ao resto da Europa. A agricultura se expandia e a quantidade de hectares em posse de camponeses ou pequenos agricultores dobrava. Por sua vez, nesse período foram abertas mais de 10.000 escolas por ano.
A Rússia tinha o maior número de mulheres com títulos universitários e os direitos trabalhistas e dos sindicatos de trabalhadores se expandiam substancialmente. Por sua vez, existia nesse Império Russo czarista uma vigorosa vida artística e cultural, na metrópole. Desenvolveram-se, por sua vez, numerosos planos de saúde pública em grande escala. E era a Rússia o país com a maior expansão do cristianismo até então. A verdade é que no início do século XX não havia maior ameaça à superioridade industrial, financeira e geopolítica dos Estados Unidos, Grã-Bretanha ou Alemanha do que o Império Russo. A Rússia enfrentava problemas semelhantes aos de seus pares europeus, e embora o Império Russo mantivesse uma relação importante com a banca internacional, era uma relação distante, na qual o mercado russo continuava sendo o maior mercado, não explorado no mundo, nem completamente cooptado pelo capital internacional sediado na Grã-Bretanha ou nos Estados Unidos. Então, retornemos ao ano de 1902. Naquele ano, Lenin seguia ganhando grande destaque como líder intelectual marxista. Nesse ano, começa a redigir um novo panfleto do tamanho de um livro que receberia o nome de O que Fazer? Questões candentes do nosso movimento. Esta obra marca o início da doutrina que pouco depois seria cunhada como leninismo, enquanto Lenin ainda estava vivo, e que seria de enorme influência até os nossos dias na realização da política em todo o planeta. Nesta obra, Lenin se dedica a fazer propostas concretas sobre a organização e a estratégia que o Partido Revolucionário deve seguir para tomar o poder. O leninismo seria a interpretação das ideias marxistas, adaptadas de forma prática ao tempo histórico da Rússia czarista e da Europa do início do século. Na obra O que Fazer?, Lenin discordava dos revolucionários que reduziam a luta da classe trabalhadora à obtenção gradual de melhorias em suas condições materiais. E também criticava os grupos de ação direta violenta que esperavam que as massas simplesmente se rebelassem por mera incitação espontânea. Lenin propunha que, além das classes trabalhadoras, os marxistas deveriam formar uma vanguarda de revolucionários organizada em um partido. Um partido centralizado que deveria concentrar os diferentes movimentos marxistas e que deveria ser liderado por revolucionários de dedicação quase exclusiva. Este partido, o Vanguarda, deveria levar adiante um trabalho longo e paciente para a disseminação das ideias comunistas em todas as frentes e para a organização dirigida, não espontânea, dos trabalhadores. No caso de uma Rússia predominantemente agrícola, segundo Lenin, seria o proletariado das cidades que deveria empurrar o campesinato em direção à revolução. O jornal Iskra ganha tanta popularidade pela obra Que Fazer, de Lenin, que tanto ele quanto seus outros editores decidem transferir sua base de operações para a Inglaterra por medo de serem presos, na Alemanha. Para julho e agosto de 1903, é celebrado um evento de grande importância nesta história, que foi o segundo Congresso do Partido Operário Social Democrata, primeiro em Londres e depois em Bruxelas. Este congresso uniu 26 organizações revolucionárias, visando finalmente a unificação de todas. Para essa época, Lenin, por seus escritos e contatos que vinha fazendo, já era uma figura proeminente no movimento. A importância deste congresso reside no fato de que acabou por consolidar uma antiga divisão entre os dois grupos que seriam chamados mencheviques e bolcheviques. Neste congresso, a ala mais social-democrata promoveu uma organização de ampla base operária e sindical. E uma tese que promovia, primeiro, uma revolução burguesa, até que depois, finalmente, se dessem as condições capitalistas para fazer uma revolução proletária. Lenin discordava, por um lado, que acima de um movimento de massas deveria ser forjada uma vanguarda intelectual que dirigisse de forma hierárquica a revolução. Mas também se opunha, por sua vez, à ideia do marxismo ortodoxo de que, para fazer a revolução, primeiro, o país deveria alcançar um alto desenvolvimento capitalista. Segundo Lenin, as potências capitalistas eram o principal fator de exploração das massas. Não eram essas potências, mas os países semi-industrializados como a Rússia, de onde nasceria uma revolução proletária, que além disso deveria se expandir para o resto do mundo. Houve muitas outras discrepâncias entre ambos os grupos, mas essencialmente era a ditadura do proletariado dos bolcheviques contra o caminho gradual para o socialismo dos mencheviques.
Os membros do Congresso votaram entre o programa político de Yuli Martov e o programa político de Lenin, e o resultado foi a derrota do programa de Lenin. No entanto, pouco tempo depois, quando o comitê diretor do partido é escolhido, a correlação de forças muda, a favor dos bolcheviques. E a partir disso surge o nome que foi cunhado para os mencheviques, que significa os da minoria, e os bolcheviques significariam os da maioria. Essa seria uma disputa que se manteria nos próximos anos. Essas disputas também acabam afetando a diretoria do jornal Iskra, onde Lenin agora era minoria. Além de sua destacada inteligência e formação, Lenin era um líder natural, não disposto a estar sob o comando de qualquer outro. Então, após esses eventos, Lenin abandona o jornal Iskra. Em dezembro do mesmo ano, 1903, ele se muda para Genebra com sua esposa Krupskaya. Por novas diferenças e disputas, eventualmente Lenin também renuncia ao comitê central do partido, abrindo caminho para sua possível divisão. Em dezembro daquele ano, ele embarca em uma discreta turnê de conferências que o leva diretamente a Paris e depois de volta à Suíça, fundando, simultaneamente, uma nova revista, chamada B-Period, que em sua tradição significava avançar. No entanto, além dessas disputas internas, em muito pouco tempo, todos os olhares se concentrariam dentro do Império Russo, pois eventos turbulentos estavam prestes a dar uma reviravolta inesperada. Para 1904, como resultado das disputas imperialistas entre ambos os blocos, o Império Russo entra em guerra com o Japão. Após uma série de fortes derrotas sofridas contra os japoneses, a situação econômica da Rússia se complica enormemente para toda a sociedade. Uma das principais razões para as vitórias japonesas contra os russos foi o forte financiamento que o Japão recebeu na guerra, por parte de proeminentes banqueiros de Wall Street, também vinculados a antigas famílias bancárias da Europa, como o caso do multimilionário judeu-americano Jacob Schiff, que junto a outros membros da comunidade judaica americana, não apenas deram um importante apoio financeiro ao Japão, mas também manifestavam publicamente seu apoio aos inimigos da Rússia czarista e monárquica. Por mais paradoxal que pareça, este banqueiro e outros terão uma importante incidência na futura revolução comunista na Rússia, como veremos mais adiante. Em meio à grave situação da guerra, começam a surgir protestos de trabalhadores e membros variados da sociedade russa. Uma dessas manifestações se dirige ao Palácio de Inverno, mas é esmagada pelas tropas czaristas, deixando centenas de mortos e feridos. Todos esses eventos desencadeiam o que tem sido chamado de Revolução Russa, de 1905. Centenas de protestos, greves, distúrbios e motins militares com grupos muito diversos, mas todos contra o regime do Tsar. Para novembro de 1905, Lenin retorna ao Império Russo pela primeira vez em 5 anos, com o objetivo de assumir o comando dos bolcheviques. No meio desta revolução em São Petersburgo, mas em decorrência desses protestos, o czar se compromete a conceder novas liberdades civis, fazer as pazes com o Japão e criar a Duma Imperial, que seria como uma Câmara Baixa do Parlamento Russo, eleita por sufrágio universal. Isso faz com que os protestos diminuam e a oposição se divida, pois muitos dos liberais ficaram satisfeitos, enquanto os setores socialistas e trabalhadores buscavam a queda total do czarismo e continuaram conspirando contra ele. O czar continua. Com a abertura, partidos são legalizados. E é promulgada em maio de 1906 a primeira Constituição da Rússia, que estabelecia uma monarquia constitucional que limitava os poderes do monarca. Um fato fundamental desta Revolução de 1905 foi a criação das primeiras Assembleias de Trabalhadores da Rússia, também conhecidas como os Soviets. Os Soviets foram criados por ordem oficial do czar Nicolau como órgão intermediário entre o governo e os trabalhadores. O primeiro Soviet de São Petersburgo foi ocupado por bolcheviques, mencheviques e social-revolucionários. Naquela época, representando os mencheviques, estava um judeu russo de grande eloquência e inteligência chamado Leon Trotsky. Apesar da nova abertura política, as conspirações dos revolucionários persistiram para derrubar a monarquia. Portanto, no ano seguinte, a primeira Duma Imperial foi dissolvida e as seguintes Dumas se mantiveram dentro de grupos liberais e conservadores ou socialistas moderados. Da mesma forma, em 1906, a diretoria do Soviet de São Petersburgo foi presa junto com outros bolcheviques.
e o sistema de arrecadação reconhece que tomou todas essas medidas liberalizantes sob coerção, que na verdade não concordava com elas. Então, nos anos seguintes, ele prende e proíbe vários desses grupos de oposição. E já com a Revolução de 1905 acalmada em grande parte, o poder continuou concentrado no soberano, que era o imperador de todas as Rússias, sob a figura de Nicolau Romanov. Em um desses curtos exílios de Lenin durante a Revolução de 1905, ele conhece na Finlândia um jovem bolchevique e aguerrido, chamado Joseph Stalin. Lenin, por sua vez, sempre denunciou que o programa de abertura política do czar estava cheio de falsas promessas. Quando a primeira Duma foi dissolvida, a tentativa de levante dos marxistas foi esmagada. Por isso, Lenin ordena aos bolcheviques que saiam definitivamente para o exterior. Para se reagrupar no exterior, Lenin vai para a Finlândia e depois para a Europa Ocidental, onde um longo exílio o aguardava. Lenin torna-se um tanto pessimista após o fracasso desta revolução, mas mantém sua persistência. Ele se muda para a Suíça e continua acompanhando os movimentos socialistas mundiais. No início de 1911, Lenin consegue estabelecer, com a ajuda de Inés Armand, uma revolucionária francesa casada com um milionário da indústria russa. Uma escola nos arredores de Paris, onde dá palestras aos estudantes sobre marxismo e sobre táticas revolucionárias, contando também com o apoio de sua esposa, Krupskaya. No outono daquele mesmo ano, realiza um par de turnês de palestras, até que no início de 1912, finalmente oficializa sua ruptura com os mencheviques em uma conferência do partido realizada em Praga. A partir desse momento, os bolcheviques operaram como uma organização independente, com seu próprio aparelho de partido, incluindo um comitê central. E um novo jornal que recebe nesta oportunidade o nome de Pravda, que em sua tradução significava a verdade. Mais adiante, este se tornaria o jornal oficial da União Soviética. O marxismo russo ficava assim dividido em dois bandos abertamente confrontados. Como líder do partido, Lenin escolhe Stalin como um dos membros que formariam o Comitê Central. Por sua vez, os bolcheviques celebram a primeira reunião do Comitê Central em Cracóvia, Polônia, em novembro de 1913. Posteriormente, Stalin é preso ao retornar ao Império Russo por tentar agitar a população. E acaba sendo exilado para a Sibéria, não retornando ao oeste do país até alguns anos mais tarde. Mas em meio a toda essa atividade revolucionária, um terremoto histórico estava prestes a acontecer, erupção. Devido ao choque de diferentes fenômenos que vão desde o religioso até o econômico-geopolítico e que merecem um vídeo à parte. Em agosto de 1914, estoura o que seria chamado depois como a Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial. Em agosto, a Rússia se insere neste conflito ao declarar guerra à Alemanha. Enquanto Lenin estava em uma vila ao sul da Polónia, chamada Poronin, os marxistas não esqueciam que foi um conflito bélico em 1905, o que lhes permitiu fazer a primeira tentativa de revolução no Império Russo. Vários anos depois, Lenin escreve que se não fosse pela guerra, seu país teria vivido por anos e décadas sem uma revolução contra os capitalistas. Então, com o objetivo de aproveitar essas circunstâncias bélicas para fazer a revolução, Lenin se dirige à Suíça em setembro de 1915. No meio de uma guerra onde estava em jogo a mera existência do Império Russo, Lenin começaria a promover uma corrente dentro da Rússia de propaganda pacifista para virar a população contra o monarca russo. Lá, Lenin começa a estabelecer amizade com o governo alemão, que estava em guerra contra o seu próprio país, Rússia, compartilhando ambos o interesse de semear o caos interno em sua nação inimiga. Após as primeiras vitórias russas, eventualmente o exército imperial russo enfrenta graves derrotas. A situação para o czar Nicolau II era muito difícil entre os agressores estrangeiros e os revolucionários internos, que agora haviam unido forças. O imperador manobrou por vários anos em múltiplas frentes para tentar sustentar a situação. Depois que a Rússia teve a taxa de produção industrial mais alta do mundo, com a Primeira Guerra Mundial, sua economia começa a desmoronar. Há escassez generalizada e começam os distúrbios e as greves. No meio do caos e da guerra, o Estado monárquico vai perdendo o controle efetivo da população. Surgem organizações paraestatais para cobrir o que a monarquia não podia cobrir.
A Duma estatal, constituída por liberais e progressistas, exigia à monarquia que formasse um novo governo constitucional. No início de 1917, em meio a um duro inverno, escassez e o caos da guerra. Em São Petersburgo, que havia sido rebatizada como Petrogrado durante a Primeira Guerra Mundial. Uma série de greves por parte dos trabalhadores é desencadeada, que acabam se estendendo por agitadores revolucionários. Em fevereiro, esses protestos começam a adotar um slogan político: abaixo a guerra e abaixo a autocracia. Começam confrontos com mortos de ambos os lados e as organizações revolucionárias armam os trabalhadores durante os dias de fevereiro. Uma companhia militar da guarnição imperial, que está ligada aos conspiradores, se junta aos manifestantes. Os partidos que inicialmente apoiaram a guerra agora viram as costas para o czar. Nicolau II decide dissolver a Duma estadual e forma um comitê interino para governar. Eventualmente, os regimentos da guarnição imperial de Petrogrado também se rebelam e se juntam aos manifestantes. Isso foi o golpe final. Pressionado pelo Estado-Maior do Exército Imperial, no dia 2 de março, Nicolau II decide abdicar do trono que os Romanov ostentaram por quase 3 séculos. Seu irmão, o grande Duque Miguel, recusa a coroa, consciente de que a determinação das forças políticas era instaurar uma república. Desta forma, terminava a quase milenária instituição do czarismo russo. Após a abdicação de Romanov, acaba-se formando um governo provisório, constituído em grande parte por liberais e socialistas moderados. Este governo reivindica autoridade sobre todo o império, mas a situação era confusa e efusiva. Enquanto isso, ocorrem eleições para eleger o Soviete dos Trabalhadores de Petrogrado, uma organização operária que ganhou muita força. Esses soviets, agora com as novas liberdades políticas, se espalham por todo o país e seriam um centro de poder paralelo ao governo provisório. Este seria o ponto de partida de uma disputa entre ambos os poderes, com um governo provisório instável e frágil que teria contínuas mudanças de gabinetes. E com grupos de trabalhadores revolucionários que não estavam satisfeitos com uma república liberal, que ansiavam mais por reformas mais radicais do que as que estavam sendo feitas. Por outro lado, os aliados do Império Russo na guerra, como a Grã-Bretanha e a França. Além disso, aprovaram a instalação do governo provisório, uma vez que sempre viam com maus olhos o czarismo imperial como uma ameaça aos seus próprios interesses geopolíticos. Enquanto toda essa revolução ocorria, Lenin estava preso na Suíça, em uma zona de conflito que impedia seu movimento. Os bolcheviques em Petrogrado estavam dispersos. Stalin, por sua vez, era um de seus principais líderes, como um dos diretores do jornal Pravda. Mas ele, juntamente com outros bolcheviques na Rússia, parecia mais disposto a reunificar o partido com os mencheviques e até mesmo apoiar a estabilidade do governo provisório. O novo governo provisório admitiu suas intenções de continuar a guerra, o que gerou protestos. Por um lado, mas por outro, ainda havia um forte sentimento patriótico na sociedade russa. Não dispostos a ceder diante da guerra, Lenin se opunha veementemente a que os bolcheviques aceitassem o novo governo provisório, muito menos que o apoiassem. Então, furioso, enviava cartas contra isso. No entanto, a confluência de interesses superiores, até mesmo à mera política, convergiram como obra do destino para dar a Lenin a oportunidade dourada de retornar ao Império. O que é surpreendente para muitos, embora esteja muito bem documentado, é que Vladimir Lenin e a Revolução Bolchevique receberam um apoio financeiro substancial de grandes magnatas da banca internacional, sem o qual provavelmente não teria sido possível levar adiante a Revolução, assim como receberam apoio do governo alemão e do governo britânico. O retorno de Lenin à Rússia, juntamente com vários oficiais bolcheviques exilados, foi organizado pelo governo alemão, que estava em guerra com a Rússia. Por sua vez, antes de partir, foram concedidos a Lenin grandes fundos monetários do bilionário banqueiro judeu-alemão Max Barbour, chefe do ramo alemão da dinastia bancária Barbour. E também recebe fundos do banqueiro sueco-judeu Olof Ashberg, que por sua vez trabalhava para a empresa Guaranty Trust dos Estados Unidos, que fazia parte do conglomerado financeiro da família monopolista americana dos Morgan. Enquanto isso acontecia, por sua vez, William Boyce Thompson, que era representante do Chase Bank, da outra família monopolista americana dos Rockefeller e que era diretor do Federal Reserve de Nova York,
entrega aos bolcheviques $1 milhão para fins de agitação. Esta aliança do Grande Banco Internacional e os bolcheviques são dados de um fenômeno que merece outro vídeo. Mas outra demonstração fundamental disso é que enquanto Lenin consegue ir no famoso trem selado até a Rússia, Leon Trotsky, que estava exilado em Nova York durante a Revolução, também era assistido por proeminentes banqueiros e agentes de inteligência estrangeiros, para conseguir fazer com que ele voltasse para a Rússia. Sir William Wiseman, chefe da inteligência britânica em Nova York, juntamente com a Corporação Internacional Americana, que era um consórcio da firma John Pierpont Morgan e dos Rockefeller. Assim como o anteriormente mencionado Jacko Schiff, que havia financiado o Japão contra a Rússia em 1905. Ajudaram substancialmente a Trotsky, não apenas a nível financeiro com milhões de dólares, mas também a nível diplomático, para que ele pudesse chegar de Nova York à Rússia sem problemas. Então, no dia 16 de abril de 1917, Lenin chega a Petrogrado após 10 anos no exílio. Ele chega com bastante convicção e bastante dinheiro nos bolsos, pronto para assumir as rédeas da Revolução Russa. Na sua chegada, uma grande recepção é organizada por uma multidão de apoiadores. No dia seguinte, Lenin publica suas teses de abril, nas quais proclamava a necessidade de derrubar o governo provisório para consolidar a Revolução Proletária. Parar a guerra, confiscar e distribuir as terras e entregar as fábricas ao controle operário. A situação na Rússia era convulsa e instável. Por um lado, houve revoltas fracassadas de soldados e marinheiros nas guarnições ao redor de Petrogrado, que mais tarde seriam conhecidas como os Dias de Julho. Com o caos político e a guerra mundial, as ideias radicais de Lenin vão ganhando mais influência como uma solução para restaurar a ordem. Por sua vez, com a liderança bolchevique, os sovietes começam a fazer oposição ativa contra o governo liberal provisório. Os bolcheviques, embora fossem minoria e em junho ainda fossem vistos como um pequeno grupo de demagogos, estavam se formando em pelotões, treinando seus membros na luta armada e contratando bandos armados para formar uma força de choque pronta para tomar o poder no momento indicado. Depois que o governo provisório sufocou a revolta dos militares nos dias de julho, ele se volta contra os bolcheviques e o primeiro-ministro Kerensky ordena a prisão das principais figuras do partido. Assim, Lenin precisou retornar à clandestinidade. Mas ele continuava reunindo seguidores, ao mesmo tempo que selava uma aliança com o influente Leon Trotsky, que eventualmente serviria como presidente do Soviete de Petrogrado. Por sua vez, o governo russo rotulava Lenin como um agente alemão e antipatriota, tentando assim contrabalançar sua popularidade. Mas a anarquia se apoderava de todos os espectros do governo. Havia uma dualidade de poderes em toda a Rússia entre os soviets e o governo provisório. As contínuas derrotas da Rússia na Guerra Mundial fazem com que o exército russo comece a se decompor. E até mesmo alguns elementos do exército se juntam aos soviets para exigir que estes assumam o poder e terminem a guerra. Nesses meses também houve levantamentos pró-monárquicos, que buscavam restituir o czarismo ou implantar uma nova ditadura militar contra os soviets. Mas foram sufocados entre o exército e os movimentos operários, que estavam armados e preparados para combater a contra-revolução. O medo de uma contra-revolução da antiga aristocracia radicalizava os movimentos socialistas, que começavam a ver com melhores olhos as ideias radicais dos bolcheviques, assim como o lema de todo o poder. Para os soviets, os bolcheviques já eram maioria nos soviets de Petrogrado e de Moscou. No campo agrícola, por sua vez, há revoltas camponesas e muitos grupos camponeses começam a tomar as terras de seus proprietários de terras, sem esperar a tão desejada reforma agrária que o governo havia prometido, mas que nunca chegava. O fracasso das últimas ofensivas do exército russo na Guerra Mundial, mais o desejo de muitos soldados camponeses de se juntarem à nova distribuição de terras, faz com que as trincheiras se esvaziem aos poucos de soldados russos. Como mencionamos, Lenin, com dinheiro e armas, vinha preparando os bolcheviques há algum tempo para dar um golpe armado no governo provisório. Então, com o governo provisório cada vez mais acuado e os bolcheviques impacientes. Em outubro, Lenin sai da clandestinidade e Trotsky e outros líderes revolucionários acabam dando o apoio para dar o golpe. Decidem que já era a hora. Assim, no Soviet de Petrogrado, um comitê militar revolucionário liderado por Trotsky é formado, composto por soldados, marinheiros e trabalhadores.
enquanto garantiam o apoio ou a neutralidade da guarnição militar da cidade, preparavam-se para tomar os pontos estratégicos da capital. Finalmente, a insurreição começou na noite de 6 de novembro, quase sem resistência. A Guarda Vermelha Bolchevique assume o controle das pontes, das estações do Banco Central e da Central de Correios e Telefonia. Até que desferem o golpe final, tomando o histórico Palácio de Inverno, apenas alguns batalhões de cadetes enfrentaram os revolucionários levantados, embora tenha sido apresentado posteriormente como uma grande batalha. A verdade é que a grande maioria dos soldados russos não se opôs aos bolcheviques. Essa revolução, que marcou o século XX, ocorreu quase sem derramamento de sangue, ao menos em seus estágios iniciais. No dia seguinte, a cidade retomou seu ritmo de vida quase normalmente. Um dia após a tomada do Palácio de Inverno, é celebrado o Congresso Pan-Russo dos Sovietes, no qual Trotsky declara a dissolução do governo provisório. Apesar de mencheviques e socialistas de direita abandonarem o Congresso, os bolcheviques ratificaram da mesma forma a criação do Conselho de Comissários do Povo como a base do novo governo russo. Desta forma, São Petersburgo, o centro de poder do governo imperial mais extenso do planeta, havia mudado em questão de meses. Das mãos de um grupo de famílias da nobreza cristã para as mãos dos líderes de um partido marxista minoritário, mas altamente disciplinado e intransigente, composto em sua maioria por famílias não cristãs. Assim começava o que mais tarde seria a histórica União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas até novembro de 1917, os bolcheviques só controlavam os principais centros urbanos do país. Se a Primeira Guerra Mundial e a queda do czarismo haviam abalado os alicerces da Rússia, o terremoto que estava por vir subverteria tudo. Quando se consumou o controle de Petrogrado por parte dos bolcheviques, em novembro de 1917, Vladimir Lenin era o principal rosto desse evento histórico. Mas o advogado de 47 anos sabia que tinha à sua frente uma imensidão de império que ainda precisava conquistar, para garantir o poder e a consolidação do seu governo. Por outro lado, a Guarda Vermelha, que havia sido o braço armado dos bolcheviques durante a Revolução, vai se implantando nos principais centros urbanos do país, como um autêntico exército de governo. Mas, por outro lado, em diferentes partes do território russo, principalmente em áreas rurais, começam a se agrupar as chamadas Forças Brancas. Ou seja, aqueles partidários do czarismo que buscavam restituir a monarquia ou que, pelo menos, se opunham fervorosamente aos bolcheviques. Após a tomada de Petrogrado, os bolcheviques rapidamente assumem o controle das principais cidades da Rússia europeia e algumas na Rússia asiática. No entanto, ao contrário, as forças brancas, como dissemos, se reúnem principalmente nos centros rurais espalhados por todo o vasto território da geografia russa. Uma das primeiras medidas do Conselho de Comissários do Povo, novo órgão de governo instalado pelos bolcheviques, foi delegar a Leon Trotsky o início de conversas com a Alemanha para render a Rússia na guerra. Tal como se poderia esperar do apoio inicial que os alemães deram aos bolcheviques para fazer a revolução contra o czarismo. Ao mesmo tempo que no horizonte se avistava uma grande conflitualidade política e uma guerra interna, o governo bolchevique começa a implementar uma série de medidas para o governo interno que faziam parte do seu programa revolucionário. A nível político, poderes políticos e governamentais são delegados aos sovietes, que eram as agrupações de trabalhadores que se formaram originalmente na primeira abertura política do Czar Nicolau, em 1905, e que até então estavam sob controle de marxistas revolucionários funcionários. Da mesma forma, é aprovada a abolição de títulos aristocráticos e, a nível econômico, todas as terras são nacionalizadas e muitas dessas terras são distribuídas a grupos camponeses, a indústria e a banca são nacionalizadas. É aprovada a abolição da moeda. E são aplicadas outras medidas de regulação econômica, como a requisição da produção e da venda por parte do Estado, especialmente em alimentos. Nestes primeiros anos de governo, o Conselho de Comissários do Povo também anula o Código Legal Cesarista. São tomadas numerosas ações contra a Igreja diretamente, assim como contra a sua presença na vida russa. Além disso, o divórcio é legalizado e o aborto é legalizado para qualquer circunstância e em qualquer momento.
sendo a Rússia bolchevique o primeiro Estado moderno do século XX a tomar essa medida. Sobre os resultados dessas medidas econômicas, políticas e sociais na população russa, voltaremos mais tarde. Voltando às primeiras semanas após a Revolução de Outubro, em 1917, também surgem tentativas dos membros do governo provisório recentemente derrubado de retomar Petrogrado à força. Mas suas forças acabam sendo esmagadas pelas forças armadas bolcheviques, que eram também agora as forças oficialistas do governo. Em paralelo, o Conselho de Comissários do Povo convoca eleições para formar uma Assembleia Constituinte na Rússia. Esta era uma das principais bandeiras dos grupos revolucionários e republicanos em geral. Então, de 25 a 27 de novembro do mesmo ano, 1917, eleições são realizadas em todo o país. Mas não são os bolcheviques nem os mencheviques que vencem, mas sim a maioria dos membros do Partido Social Revolucionário, um partido particular de base socialista, social-democrata do chamado populismo russo. Agraristas e que se autoproclamavam representantes do campesinato russo. Atrás deles, em segundo lugar, chegaram os bolcheviques de Lenin e, em terceiro lugar, os mencheviques e outros partidos minoritários. No entanto, esta eleição, mais do que conciliar os ânimos das forças nascidas desde a Revolução de Fevereiro, mais bem acelerou a violência e as contradições entre elas mesmas. Os bolcheviques liderados por Lenin viam como uma ameaça seu projeto, a maioria do Partido Social Revolucionário na Assembleia Constituinte. Então, neste sentido, os bolcheviques que continuavam concentrando o poder armado, pelo menos em Petrogrado, bem como as principais instituições executivas, se organizam e causam agitação entre os trabalhadores e soldados, para que o poder adquirido na Revolução de Outubro não fosse entregue à Assembleia recém-eleita. As tensões chegaram a tal ponto que no dia 19 de janeiro de 1918, os bolcheviques tomam violentamente a sede da Assembleia e forçam os deputados a abandonar o edifício, dissolvendo de facto a Assembleia Constituinte. Apenas 12 horas depois de ter se reunido pela primeira e única vez, diante deste novo cenário de dissolução da Assembleia que os próprios bolcheviques haviam convocado, a maioria das forças da Rússia decide se voltar contra o governo bolchevique. Dentro da esquerda, os revolucionários sociais, os mencheviques, pequenos grupos moderados e até mesmo anarquistas, muitos dos quais haviam sido excluídos dos sovietes. Farão oposição aberta ao governo com sabotagens, greves, manifestações e outras ações desse tipo que estarão na ordem do dia nas cidades bolcheviques como Moscou e Yaroslav. Durante 1918, no entanto, o governo bolchevique responderá com violenta repressão por meio da Checa criada em dezembro de 1917, muito pouco depois de ter assumido o poder. Seria a primeira agência de inteligência policial, política e militar dos soviéticos. A mesma se dedicaria entre 1918 e 1919 a perseguir, encarcerar ou neutralizar milhares de rivais. No contexto de guerra que estava se desencadeando e do qual falaremos mais adiante. Voltando aos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, os alemães mantêm uma ofensiva implacável contra as tropas russas enquanto negociam a rendição com o governo bolchevique. Até que Lenin e Trotsky finalmente assinam, no dia 3 de março de 1918, o Tratado de Brest-Litovsk. Este tratado terminava a guerra para a Rússia em troca de entregar vastas extensões de terra à Alemanha. Consolidada assim esta paz externa, as forças internas da Rússia sabiam que a contra-revolução estava prestes a estourar e os anti-bolcheviques estavam totalmente dispostos a lutar. Nesse sentido, Lenin ordena a Trotsky a tarefa de levantar um exército para a guerra. Então, com base na já existente Guarda Vermelha, os destacamentos de trabalhadores já formados se tornarão cada vez mais numerosos. E finalmente se formarão como o famoso Exército Vermelho, que em seus primeiros dias não chegava perto de exceder 100.000 homens armados. Por sua vez, a Alemanha sofre uma importante derrota na frente ocidental da Guerra Mundial, o que leva à sua rendição e, posteriormente, ao humilhante Tratado de Versalhes. Isso deixa em grande parte sem efeito o Tratado de Brest-Litovsk entre a Rússia e a Alemanha.
Mas isso significa que as potências aliadas, que até pouco tempo atrás estavam aliadas à Rússia do czar Nicolau, também se voltam contra o governo bolchevique. França e Reino Unido decretam um embargo à Rússia e enviam tropas para a Rússia para que a Alemanha não possa vencer na frente oriental. Ao mesmo tempo, em pouco tempo, Japão e Estados Unidos também intervêm no extremo oriente russo e os turcos penetram no Cáucaso, sendo esta mesma zona testemunha de vários movimentos independentistas das nações da Geórgia, Arménia e Azerbaijão, que faziam parte do Império Russo. No entanto, a gota que derramou o copo foi a reagrupação dos czaristas e das forças contrárias bolcheviques com apoio da intervenção aliada, sob oficialmente o chamado Exército Branco. Em áreas adjacentes ao rio Don, a maioria da extensa região siberiana, o conflito era existencial e os confrontos diretos entre vermelhos e brancos começariam com maior violência. Nesse mesmo ano, 1918. Essa situação marca o início da dura Guerra Civil Russa. Vale ressaltar mais do que ter datas de início e fim claras, as quais ainda são tema de debate para os historiadores. É o período em que a violência e os confrontos entre o Exército Vermelho e o Exército Branco atingiram seu ápice. Em toda a extensão territorial russa, a guerra se desenvolveu de maneira diferente ao longo e largura das regiões russas. Embora, desde a própria tomada de poder pelos bolcheviques, em novembro de 1917, já tivessem ocorrido várias escaramuças, como a batalha pelo controle da cidade de Rostov entre forças brancas e forças vermelhas. É a partir de abril e maio de 1918 que ocorrem os primeiros confrontos de maior destaque. Além das comparações entre a quantidade de soldados e armamentos de cada exército, o que o Exército Vermelho tinha claramente superior era uma unidade de comando clara e centralizada. Enquanto no Exército Branco, os chefes militares não conseguiam chegar a um acordo nem integrar suas forças sob uma única bandeira, nem um único plano estratégico. Pior Krasnov, no comando do exército cosaco, não consegue entender-se com Anton Denikin, líder do exército de voluntários, em relação às ações na região do Cáucaso. Por outro lado, a legião checoslovaca, que havia ficado presa no meio da Rússia, agia por conta própria. E Grigory Semenov jazia sozinho na cidade de Chita, na Rússia Oriental. Apesar de sua dolorosa situação de desorganização, o Exército Branco luta duramente e consegue manter o controle de quase toda a Rússia asiática durante 1918. Por outro lado, Lenin nomeia Trotsky agora como comissário do povo para a guerra, deixando Trotsky à frente da direção e comando do Exército Vermelho que ele mesmo levantou, onde faz um trabalho árduo, não apenas de formação militar e organizativa, mas também doutrinária, política e ideológica. E ao lado de Trotsky estará Joseph Stalin, nomeado como comissário para a defesa, posição da qual ajudará Trotsky na ofensiva contra os brancos, e irá criar seu prestígio pessoal para sua vida futura. Além disso, o cargo de Stalin, focado em segurança interna, permitia-lhe permanecer em Moscou por mais tempo manobrando politicamente, enquanto Trotsky tinha que percorrer muitos lugares ao mesmo tempo. A verdade é que, no final de 1918, após as primeiras rodadas de batalhas, as forças vermelhas já haviam conseguido garantir para si uma grande quantidade de recursos. Pois tinham o controle das regiões industriais, tinham o controle de boas armas e o melhor sistema de comunicação, que era o trem que estava à sua disposição. Ao mesmo tempo, pois, gozavam da coordenação, unidade e disciplina que tanto faltava às forças brancas. Durante este período, Lenin sobrevive a várias tentativas de homicídio, sendo a mais notável a que sofre em agosto de 1918. Quando uma mulher de nome Fania Kaplan lhe dá 3 tiros, ferindo-o no pescoço e no ombro, mas novamente uma sorte quase sobrenatural o protege e os tiros não causam nenhum dano grave ao seu organismo. Vamos voltar a outro aspecto fundamental desta história, que é o destino da dinastia Romanov. Como mencionamos, a antiga família imperial agora vivia reclusa e confinada em Ekaterimburgo, em uma casa pequena, precária e com pouca comida. Os Romanov suportaram pacientemente e serenamente, até que no meio do recrudescimento da guerra, na meia-noite de 16 para 17 de julho de 1918, presumivelmente por ordem do próprio Lenin,
Toda a família Romanov foi acordada abruptamente, supostamente para serem transferidos para outro local. Mas eventualmente são levados ao porão, onde um pelotão da polícia secreta sob o comando de Yakov Yurovsky lê em voz alta uma resolução. Cito Nikolai Alexandrovich: em vista do fato de que seus parentes continuam atacando a Rússia soviética, o Comitê Executivo dos Urais decidiu executá-lo. Sem tempo para reagir, o czar Nicolás se aproxima de sua família e rapidamente o pelotão inicia uma descarga desordenada e fulminante. Nicolás e sua esposa, Alexandra Romanov, suas 4 filhas, Olga, Maria, Tatiana, Anastasia e o pequeno Alexei, de 13 anos, herdeiro do trono, acabariam sendo fuzilados pelos oficiais bolcheviques. Seus corpos seriam mutilados, cortados, banhados em ácido e até queimados, para posteriormente serem enterrados em vários locais que dificultassem sua descoberta, que só conseguiu acontecer em 1979. O legista russo Nikolai Sokolov, oficialmente encarregado de revisar o local do fuzilamento em 1919, disse ter encontrado no local sinais cabalísticos e estranhas inscrições rituais. Após a execução dos Romanov e das tentativas de homicídio contra Lenin, este lançou uma ofensiva com toda a ferocidade de repressão interna nas cidades soviéticas. Além da guerra, realizando detenções e execuções em massa de qualquer inimigo da causa bolchevique, que se estenderiam pelo resto da guerra. E se abrem numerosos campos de prisioneiros. Tal foi a violência desencadeada nesses meses que foi comparada ao reinado do terror do famoso Robespierre da Revolução Francesa, sendo chamado nesta ocasião como o Terror Vermelho de Lenin, que deixou um saldo estimado de entre 50.000 e 200.000 mortos. E desta forma, o Terror Vermelho de Lenin produz, como reação, o chamado Terror Branco, que foi uma resposta do Exército Branco, perseguindo qualquer pessoa associada ao novo regime soviético, incluindo camponeses, trabalhadores, intelectuais e saqueando uma grande quantidade de vilas, cidades, fábricas e edifícios. Enquanto Lenin supervisionava a reorganização interna de todos os elementos que pudessem se opor ao partido bolchevique, focando esforços em grande parte da classe média e da classe alta. Leon Trotsky estava focado na frente de batalha, liderando as tropas nesta complexa guerra civil russa. Para abril de 1919, as tropas aliadas presentes na Rússia decidem abandonar o país e não intervir mais na guerra civil. Por sua parte, os diferentes chefes e militares brancos, dispersos por toda a Rússia, não conseguem conquistar novos territórios, mas sim têm dificuldade em manter o que já possuem. Assim, em julho daquele 1919, as forças vermelhas avançam para o leste. E os efêmeros avanços que os generais brancos fazem na Ucrânia e nos países bálticos, respectivamente, são frustrados por Trotsky. Tanto em outubro quanto em novembro de 1919, a partir deste momento, finais de 1919 em diante, durante 2 anos, os brancos assistirão seus últimos redutos serem reduzidos a pó e ruínas. Até que os conflitos se tornarão cada vez menos numerosos e finalmente cessarão entre 1922 e 1923, embora a guerra se estenderia, como dissemos, até 1923. Levando em consideração os últimos focos de resistência, o maior conflito na Rússia chegaria ao fim em novembro de 1920, quando as forças do Exército Vermelho derrotaram o movimento branco na Crimeia, garantindo a evacuação dos sobreviventes pelo Mar Negro em direção à Turquia. Dessa maneira, os comunistas bolcheviques assumem definitivamente o poder no recém-dissolvido Império Czarista, encerrando a Guerra Civil Russa. Um total de 7 milhões de seres humanos aproximadamente, mortos de maneira direta ou indireta pelo conflito militar. Do ponto de vista da política interna do governo estabelecida após a Revolução de Outubro de 1917, os bolcheviques aplicam várias medidas revolucionárias e socialistas que já mencionamos, como a coletivização das terras, a nacionalização da indústria e da banca, a abolição da moeda, a requisição forçada de alimentos e outras medidas de centralização econômica. Pronto, essas reformas econômicas, somadas à guerra civil em andamento, resultaram em um aumento da fome na Rússia.
no colapso da produção e da agricultura e no descontentamento popular. Agora, além dessas medidas antes e durante a Guerra Civil, a realidade é que elas eram secundárias. Para Vladimir Lenin, que estava principalmente focado em alcançar a vitória militar para consolidar o poder. Mas diante da grave decadência econômica e social que estava se desenvolvendo, já vitoriosos na guerra, consolidava o poder e deslocava grande parte da antiga elite econômica russa. Vladimir Lenin decide fazer uma grande virada em março de 1922 e impulsionar um programa de abertura econômica chamado de Nova Política Econômica, que teria validade desde então até vários anos após a morte de Lenin. Entre as principais medidas dessa virada, que foi a nova política econômica, estava o retorno parcial da Rússia a uma economia de mercado e ao direito à propriedade privada em pequenas empresas, no comércio e na agricultura. Não se deve perder de vista que o Império Russo era não só o Estado com mais território do mundo, mas com um território com grande abundância de petróleo, gás natural, carvão, ferro, cobre, urânio e outra quantidade substancial de recursos naturais e minerais. Então, um aspecto fundamental desta nova etapa de reformas não foi apenas o retorno das relações comerciais internacionais, mas, acima de tudo, de importantes investimentos estrangeiros para a Rússia bolchevique. Sobretudo daqueles grupos de magnatas internacionais que, como mencionamos, financiaram desde o início a Revolução Socialista. Grupos bancários associados à família Rockefeller, à família bancária Barbour, à firma John Pierpont Morgan e outros círculos financeiros. Dessa forma, figuras que já mencionamos, como Olof Ashberg, que foi um agente judeu sueco da John Pierpont Morgan, na Rússia desde antes da Revolução. Foi nomeado em 1922 pelos bolcheviques como diretor do Ruscombank, o primeiro banco internacional criado pelos soviéticos, encarregado das operações com o capital estrangeiro da Rússia. Nesta nova etapa, também foram concedidas significativas concessões para a exploração de matérias-primas na Rússia a empresas vinculadas a esses grupos bancários, como a Occidental Petroleum Corporation, do judeu-americano Armand Hammer. E em troca de todas essas concessões, os bolcheviques não só obteriam recursos, capital e movimento da economia, mas também a tecnologia. Dessas grandes corporações ocidentais que passaram a fazer parte do parque industrial do novo Império Soviético, de mãos dadas com o investimento estrangeiro, surgiu a nova política econômica de Lenin. No nível industrial também se reduz o controle centralizado do Estado e concede-se maior autonomia às empresas e Federação Internacional de Xadrez e comissões industriais. Permite-se que as empresas comprem e vendam bens e serviços de forma mais livre, e permite-se a existência de pequenas empresas privadas. Da mesma forma, muitos dos antigos gerentes e técnicos líderes de indústrias da época czarista foram chamados. Pelo menos temporariamente, a nova política econômica dá estabilidade à economia do país e permite que o bolso dos russos se recupere. Este programa não estava isento de críticas, como um afastamento do programa socialista, ao que Lenin argumentava que era uma estratégia temporária para dar um respiro ao povo russo, voltando a Lenin. Este, por meio de seu círculo de aliados e assessores, vai se apoiando para dar início à organização do território e à estrutura política da nova Rússia. Pós-guerra civil, com base em uma visão proletária, internacionalista e sobre os escombros do antigo Império e Estado czarista. 29 de dezembro de 1922. As delegações plenipotenciárias da Rússia, Transcaucásia, Ucrânia e Bielorrússia, todas nas mãos do poder soviético, todas nas mãos do poder bolchevique. É aprovado o Tratado de Criação da União Soviética e no dia seguinte essa união é ratificada pelo primeiro Congresso dos Soviets da União Soviética. Pretendia-se assim que sua organização fosse formada pela Federação de Nacionalidades Independentes, às quais outras repúblicas soviéticas seriam integradas. À medida que a Revolução conseguisse se expandir por todo o mundo, por obra de Lenin e atrás dele, e muitos mais atores políticos, foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ápice da Revolução iniciada 5 anos atrás. Uma revolução que iria mudar completamente as estruturas económicas, políticas e sociais não apenas da Rússia, mas provavelmente de grande parte do mundo,
levando o planeta a uma etapa em que a liderança soviética teria um papel proeminente no decorrer histórico. Em abril do mesmo ano, 1922, em que se avança com o programa da nova política econômica de Lenin. Também se celebra o 11º Congresso do Partido Comunista, no qual Lenin expurga do partido vários dissidentes internos. E, além disso, manobra para incluir no Comitê Central, o principal órgão de tomada de decisões do partido, 7 membros que desempenhariam papéis importantes após a morte do líder soviético. Ao mesmo tempo, Stalin é nomeado secretário-geral do Partido Comunista. Um cargo vital, pois o partido se tornou o principal órgão de tomada de decisões da nação russa. No entanto, as diferenças entre seus principais líderes, não apenas Joseph Stalin e Vladimir Lenin, mas também Leon Trotsky, vão adquirir muita importância. Quando em maio de 1922, nosso protagonista Lenin sofreu seu primeiro derrame cerebral. Todos os fatos tumultuosos e intensos que foram vividos desde 1917 na Rússia deterioraram sua saúde consideravelmente, fazendo com que ele começasse a reclamar de cansaço, dando início a um declínio precipitado de sua saúde, do qual ele tenta se recuperar durante o verão de 1922 na companhia de sua esposa, mas sua vitalidade vai diminuindo notavelmente. Para outubro de 1922, Lenin mostra-se em desacordo com Stalin sobre temas relacionados ao comércio exterior, e quando finalmente o assunto é discutido no Comitê Central do partido, acaba se apoiando a política de Stalin em detrimento da de Vladimir Lenin, o que já refletia um controle prematuro de Stalin sobre o aparelho político governante na Rússia. Nos próximos meses, Lenin e Stalin teriam novas diferenças sobre o papel imperial da Rússia e o modelo político. Em dezembro de 1922, Lenin sofre seu segundo derrame cerebral, já preparado para uma morte iminente. Nesse mesmo dezembro, Lenin escreve um documento que foi chamado de O Testamento, onde propunha várias mudanças nos órgãos de governo soviético, e reflete sobre vários assuntos políticos e governamentais. Mas além disso, neste escrito expressaria sua desconfiança em Stalin. Abro aspas, o camarada Stalin, ao se tornar secretário-geral, tem uma autoridade ilimitada concentrada em suas mãos, e não tenho certeza de que sempre será capaz de utilizar essa autoridade com cuidado suficiente. Fecho aspas. Lenin eventualmente se convence de que Stalin deve ser destituído de seu cargo. Começa a manobrar com seus aliados e até procura Trotsky para manobrar contra Stalin. Mas a verdade é que Lenin já não era o mesmo. Desde o seu primeiro acidente vascular cerebral, suas capacidades estavam em franco declínio. A tensão entre os líderes naquela época chegou ao ponto em que Stalin insultou a esposa de Lenin, Nadezhda Krupskaya, por permitir que seu marido escrevesse cartas em um estado de saúde crítico. Porém, Lenin só ficaria ciente deste incidente em março de 1923, ao que ele escreve para Stalin: peço que considere se está preparado para retirar o que disse e pedir desculpas ou se prefere que as relações entre nós sejam rompidas. Stalin se apressa a redigir uma carta para se desculpar com Lenin, no entanto, 4 dias depois de Lenin ter escrito isso para ele. 7 de março de 1923. Sofre um último derrame cerebral. Um derrame que o afastou permanentemente da vida política após não conseguir recuperar a capacidade de fala. 10 meses depois disso, no dia 21 de janeiro de 1924, o menino nascido como Vladimir Ilyich Ulyanov, mas que na idade adulta seria conhecido como Vladimir Lenin, fundador do primeiro império comunista da história. Faleceu de uma hemorragia cerebral aos 53 anos na fazenda Gorky, localizada nos limites da cidade de Moscou. Pouco antes de sua morte, as disputas políticas vieram à tona, embora Trotsky parecesse ser o perfil mais experiente e intelectualmente formado, além de ter levantado o Exército Vermelho. Joseph Stalin tinha uma atitude particular que causava confiança e apoio de vários atores-chave do partido e da sociedade russa, com os quais estabeleceu alianças para suas manobras políticas. Poucas semanas após a morte de Lenin, a facção de Stalin começa uma série de críticas e ataques. Nas reuniões do partido dirigidas a Leon Trotsky, cuja facção também estava em franca disputa contra Stalin.
Stalin acusa Trotsky de ser desleal à causa leninista, baseando-se em seus escritos e discursos de seus anos anteriores como membro da facção menquevique, o que acentuaria as disputas entre ambos os grupos. Até que anos depois, Stalin acaba por forçar o exílio de Trotsky e termina governando a União Soviética até sua morte. Não há nenhuma dúvida historiográfica de que Lenin foi um dos homens mais proeminentes do século XX, padre, intelectual, político e militar de um movimento que transformaria o Império Czarista no primeiro grande Estado comunista da história. E embora este outrora poderoso movimento não seja mais do que uma sombra de um mundo que já não acredita em um grandioso ideal comunista, as ideias e a maneira de fazer política de Vladimir Lenin chegaram a todos os cantos do mundo e continuam sendo praticadas até hoje em grupos de todas as cores e tendências. Agradeço de coração a todos por assistirem a este vídeo, espero que tenham gostado. Lembro que nos dão um grande impulso e ajuda. Interagindo com o canal, deixando seus comentários, dando likes nos vídeos, compartilhando o material nas redes sociais, no WhatsApp e em qualquer outro espaço. E ativando o sininho para que recebam notificações sempre que publicarmos um novo material. Então, muito obrigado novamente a todos e que Deus os abençoe.